Quem como Deus? Ninguém. Meus irmãos, chegamos ao 5º dia da nossa quaresma. Como têm sido as suas lutas, como estão os combates, hoje nós vamos aprender a entrar ainda com mais força no combate que nós estamos travando. Vou partilhar com você à luz da palavra de Deus e nós vamos sair fortalecidos deste momento de encontro e desse momento de oração. Já peço que você coloque com intenção agora as dificuldades, as situações, os problemas, porque nós vamos rezar juntos e pedir o auxílio dos anjos. Mas antes de adentrarmos nesse assunto deste dia, de rezarmos sobre isso, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, ativar o sininho das notificações para que você não perca nenhum movimento deste poderoso exército de São Miguel. E claro, deixa o seu like também nesse vídeo, ao final, se você tiver gostado, e envia esse vídeo para todos aqueles que o Espírito Santo coloca no seu coração. Mas vamos iniciar então agora rezando, clamando esta presença de São Miguel Arcanjo. Você já pode pegar o seu livrinho de orações da Quaresma de São Miguel, seja o livro físico, seja o seu e-book, ou nos acompanhe. Nós também disponibilizamos aqui nesse vídeo essa oração para que você possa nos acompanhar. Vamos invocar a Santíssima Trindade juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Meus irmãos, minhas irmãs, nós clamamos muitas vezes, invocamos a presença de Deus com um título corrente na Sagrada Escritura. Nós nos referimos a Deus com essas palavras da Sagrada Escritura e chamamos o Senhor Deus dos exércitos. Senhor Deus dos exércitos. E hoje nós meditamos de que exército então fala a palavra de Deus. Meus irmãos, este exército é exatamente formado pelos santos anjos. E é este auxílio que nós estamos clamando de maneira especial durante essa quaresma de São Miguel, porque esta é a hora dos anjos, invocando e suplicando a presença destes seres puro espíritos, de inteligência agudíssima, de uma vontade livre e possante, para que venha nos ajudar nessa batalha. Qual o grande problema, muitas vezes, que nós não tomamos posse desse poder com que os anjos intervêm na nossa vida? Nós que fomos agraciados com a presença de um anjo ao nosso lado, um anjo custódio que nos protege, nos guarda, nos governa, nos ilumina desde o momento da nossa concepção até a nossa morte, todo esse exílio que nós vivemos nesta terra, somos acompanhados pela presença de um anjo. Você tem o seu anjo da guarda, eu tenho o meu anjo da guarda a quem nós devemos reverenciar. Mas muitas vezes não compreendemos, não tomamos posse do poder com o qual esse anjo intervém na nossa vida. Ele nos foi dado por Deus. E por que eu falo isso? Porque foi formado no nosso imaginário, não é? Foi formado na nossa cabeça ao longo da nossa vida. Aqueles anjinhos que a gente vê, às vezes criança, não é? Rechonchudo, gordinho, da bochechinha rosada, os cabelos cacheados, lourinhos, com umas asinhas em cima de umas nuvens. Uma imagem fofa. Mas é importante saber que esse não é o anjo do qual fala a palavra de Deus. O anjo são criaturas tremendas. Olha só, quando eu falo do demônio para você, você já tem uma consciência muito maior do poder desse anjo decaído, não é mesmo? Já faz o sinal da cruz, já joga água benta, não é? Já clama as chagas do Senhor, já pede a proteção do Altíssimo. Por que o anjo decaído tem tanto poder? E o anjo da guarda não teria esse poder. O santo anjo tem tanto poder quanto os anjos decaídos. Obviamente que o santo anjo usa todo esse poder conforme a vontade de Deus para o bem, para que o bem triunfe sobre o mal.
diferentemente dos anjos decaídos que usam esse poder que lhes foi dado para desgraçar as nossas vidas. Então, iniciar dizendo que esse exército de anjos que nós clamamos é um exército poderoso. Eu vou mostrar para você, então, na Sagrada Escritura, aonde esse exército de anjos valeu a vida do profeta. E hoje também deseja intervir na sua vida e na minha vida com grande poder. Porque Deus assim deseja, porque Deus assim dispôs. Você lembra que nós conversamos numa das nossas lives sobre a poderosa oração à Rainha dos Anjos, do bem-aventurado Padre Sextac? Esse padre que a 13 de janeiro de 1864 teve uma visão de demônios percorrendo todo o mundo, uma verdadeira confusão em todo o mundo. Mas ele também teve a visão consoladora de Nossa Senhora, que lhe dizia a verdade. Foi desencadeado um tempo muito negro sobre a humanidade, onde os demônios estão agindo com muito poder. E ela disse, faça a oração à Rainha dos Anjos, pedindo que envie as legiões celestes para que vos defendam de todo o mal. E ele pergunta então àquela tão bela senhora, mas vós sois tão bondosa, por que não envia os anjos sem que nós supliquemos? E Nossa Senhora diz, é uma condição do Altíssimo, é uma condição imposta por Deus, que esses seres puro espírito sejam invocados para que possam manifestar então a sua proteção. E ele então pergunta como eu devo invocar os anjos, é quando Nossa Senhora lhe ensina a poderosa oração, Augusta Rainha dos Anjos, Augusta Rainha dos Céus e Senhora dos Anjos, que nós temos rezado diariamente com você no Terço do Combate. Uma poderosa oração exorcística na qual nós pedimos então que a Rainha dos Anjos envie essas legiões celestes em nossa defesa. Eu convido você agora a abrir a sua Sagrada Escritura no livro 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 23. Eu vou contar para você, não é, essa história narrada, depois você se debruça sobre a palavra de Deus e lê essa história de maneira detalhada e reza com ela. Mas o fato é que a Síria declara guerra contra Israel e ataca Israel. Só que Israel tem um profeta chamado Eliseu. E tudo aquilo que a Síria maquina, o rei da Síria maquina contra Israel, Israel de maneira preventiva já se posiciona contra os planos da Síria. De tal maneira que o rei fica intrigado. E diz, não, peraí. Reúne os seus oficiais e diz, há algum delator entre nós. Há alguém entre nós que está entregando os nossos planos a Israel. Mas um dos seus oficiais diz, não, não é isso. É porque Israel tem um profeta. E aquilo que você pensa até mesmo dentro do quarto, dormindo, esse profeta tem conhecimento e denuncia a Israel, de maneira que Israel consegue se armar contra os nossos ataques. E aquele rei então diz, pois vamos prender esse profeta. Então, eles descobrem onde o profeta está e cercam a cidade em que o profeta está, com carros, com cavalos, com tropas, cercam todo aquele lugar. Quando é no meio da noite, o servo do profeta, que é o servo do profeta Eliseu, quando sai do acampamento que olha, vê aquele lugar cercado por um poderoso exército, por uma poderosa tropa, e ele diz, o que nós faremos? Não há saída para nós. Quando o profeta Eliseu diz, não tenha medo. Os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Mas não havia praticamente ninguém ali. Como é que o profeta diz aquela palavra, os que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles? Olha o que diz a palavra. Então Eliseu orou ao Senhor. Senhor, abre os seus olhos para que veja. Foi quando o Senhor abriu os olhos do servo. E ele viu a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. O servo viu a montanha coberta de carros e cavalos de fogo em torno de Eliseu. Com os olhos puramente humanos, o servo do profeta não conseguia enxergar. Os seus olhos carnais viam apenas o quê? Um problema, uma situação de apuros, uma aflição. Não havia saída para eles. Mas havia uma visão espiritual. Os olhos espirituais foram esses olhos espirituais que foram abertos a partir da oração do profeta. E aquele servo viu um exército poderoso que lutava com eles.
E não há outra resposta senão o exército dos anjos do Senhor. Depois Eliseu continua sua oração e pede que o Senhor segue o exército inimigo. De tal maneira que não reconhecem, desviam aquelas tropas para Samaria, a história tem o seu desenrolar-se. Mas o fato é que o Senhor enviou o seu exército para defender o seu profeta. O exército de anjos que agem com poder. A rainha dos anjos disse: pedi que eu envie as legiões celestiais. Vocês estão entendendo o poder dos anjos na nossa vida? Os anjos que têm uma incidência sobre esse mundo, sobre o mundo material, sobre o mundo no qual nós estamos inseridos. Lembra? Olha só, Daniel, o profeta Daniel, a Sagrada Escritura diz: o Senhor enviou um anjo para prender, para fechar a boca dos leões. O Senhor envia Abacuque para alimentar Daniel e conta-se que Abacuque foi transportado por um anjo que o pegou pelos cabelos e levou até a cova, na Babilônia. O Evangelho de São Mateus diz que o Senhor, o próprio Jesus, foi levado até o alto do pináculo por um anjo, quando nos vai narrar a tentação. O Evangelho também vai nos contar que quando da ressurreição do Senhor, um anjo veio e rolou a pedra da entrada do sepulcro. Os anjos agem com poder. Qual a necessidade que hoje você apresenta diante do Senhor? Qual a necessidade que hoje nós colocamos diante do Senhor? A situação, problema, esse impossível, é sobre isso que agora nós vamos rezar. Eu convido você agora, se você tem uma cruz consigo, pegue essa cruz. Segure poderosamente esta cruz. Vamos rezar esta oração, Augusta Rainha dos céus, a Senhora dos anjos, que envia anjos em nossa defesa. Aquele servo do profeta Eliseu treme diante do exército inimigo. Mas ele ouve então do profeta: não tenha medo. Quanta confiança no Senhor. Meu irmão, minha irmã, que hoje o seu coração se encha de confiança. Que hoje o seu coração possa renovar. Que hoje o seu coração possa ver renovada esta fé no seu Senhor, o Senhor Deus dos exércitos. Entregamos, Senhor, a Ti toda a nossa vida, todas as minhas situações, todos os meus problemas. Vai entregando ao Teu Senhor. O meu impossível, aquilo que eu não consigo resolver, aquilo que tem afligido o meu coração. O apuros em que eu me meti, em que eu estou vivendo, eu entrego. A angústia que vem sobre mim agora, eu entrego, eu peço o auxílio do exército celeste, do exército da rainha. Que esses anjos venham em nossa defesa, venham combatendo contra a serpente infernal, contra todo o exército inimigo que se abate contra mim para me destruir a minha família, destruir as minhas finanças, destruir os meus projetos. Porque, Senhor, eu tomo posse da Tua palavra na minha vida que diz: tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. E eu amo o meu Senhor. Eu quero a vontade de Deus na minha vida. Antes de rezarmos essa oração da Augusta Rainha, quantas vezes a nossa aflição, a nossa preocupação é porque, na verdade, nós queremos fazer valer a nossa vontade. Junto a essa invocação dos santos anjos, precisamos também fazer um ato de entrega. Entregando a nossa vida nas mãos daquele único que pode nos salvar. Senhor, hoje eu entrego a minha vida, entrego a vida dos meus filhos, entrego o meu matrimônio, entrego a minha empresa, entrego os meus relacionamentos, as minhas amizades, entrego os meus projetos, eu entrego tudo. Nós precisamos de coragem, confiança e fé para fazer uma oração que Jesus também fez no Horto das Oliveiras, não é? Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Nós pensamos que a nossa vontade é o melhor e por isso nos prendemos a essa vontade com toda a força. Mas nem sempre a nossa vontade significa a nossa felicidade. Quanta gente que você conhece que já deu cabeçada porque se obstinou em fazer sua vontade. Quanta gente que você conhece que já perdeu a saúde, que já perdeu até a sanidade mental porque é obstinada em fazer valer aquilo que quer. Nós rezamos, e é importante que te diga isso nessa hora. Por que nós nos colocamos em oração, Exército de São Miguel? Para que Deus faça a nossa vontade? Não. Nós nos colocamos em oração
também para aprender a fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é sempre amor. E a vontade de Deus é sempre a nossa felicidade. Mas nós precisamos de olhos espirituais, assim como o servo do profeta Eliseu. Senhor, que eles vejam. Nós precisamos de respostas espirituais para os nossos problemas. Nós precisamos de olhos espirituais para a nossa vida. Enquanto tivermos uma visão puramente carnal humana, enquanto o nosso pensar for puramente carnal, enquanto a nossa vida for puramente voltada aqui para as coisas da terra, enquanto a nossa vida não for elevada, como dizemos em cada Santa Missa, corações ao alto, nosso coração está em Deus. Eu quero este tesouro, eu quero este bem. Quantas vezes eu já partilhei com você? A gente se pergunta, por que eu não consegui esse determinado emprego? Por que essa oportunidade não deu certo? Humanamente, para mim, era o melhor, mas pode ter sido um livramento do Senhor. Na minha casa, graças a Deus, nunca faltou o necessário. Na casa dos meus pais, nunca nos faltou o necessário para uma boa alimentação, para uma boa educação, sobretudo nunca nos faltou o amor. Mas não tivemos luxo, não tivemos esbanjando, não era fácil, né? Meus pais trabalhavam duro para poder nos dar aquelas condições dignas, trabalhavam duro. E havia lá atrás uma oportunidade de um emprego público para o meu pai. E, vez por outra, se questionava por que ele não tinha aceito aquele emprego, que talvez tivesse nos dado melhores condições, certamente. Mas quando eu rezava, o Senhor dizia que até isso tinha sido um livramento. Tinha sido um livramento, não teria sido bom para nós. Sabe, só uma vida de oração pode nos dar essa compreensão. O nosso Deus não é um Deus de miséria. O nosso Deus não é um Deus que nos deixa faltar. Não, o nosso Deus é um Deus que nos dá, e nos dá de maneira abundante. O nosso Deus é aquele que cuida, que tece os lírios do campo e alimenta as aves do céu. É aquele que providencia todo o necessário à nossa vida, à nossa santificação. É aquele que nos dá tudo de que nós necessitamos para tocar este céu tão belo e atingirmos essa felicidade tão almejada. E por que não dizer já aqui na terra? Porque, Elizabeth da Trindade, o céu é Deus e na minha alma Ele está. Vamos rezar esta oração augusta, Rainha dos Anjos, clamando a intervenção angélica. Que a Rainha venha poderosamente com seu exército angélico, destronando todos os ídolos que possam existir em nossos corações, destronando tudo aquilo que é malefício, cortando e quebrando todo o malefício na nossa vida, todo o nó que foi dado por Satanás. Que esta Senhora vestida de sol vença, porque nós somos filhos da mulher e nos colocamos livremente como soldados desta comandante para lutar pelos direitos de Deus, pelas graças de tantas pessoas que nesta hora você está intercedendo. Por isso reza com fé. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vos pedimos que envieis as regiões celestes, para que as vossas ordens persigam e combatam os demônios por toda parte, refreando a sua audácia e precipitando-os no abismo. Quem como Deus? Ninguém. Ó bondosa e carinhosa Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos em nossa defesa, afastando para longe de nós o cruel inimigo. São Miguel com todos os seus santos anjos, combatei e rogai por nós. Vamos rezar a ladainha a São Miguel Arcanjo, que são as orações finais desse nosso 5º dia da Quaresma em honra a São Miguel. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois o único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós.
São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. São Miguel, vencedor de Lúcifer, rogai por nós. São Miguel, anjo da fé e da humildade, rogai por nós. São Miguel, arcanjo que reivindica os direitos inalienáveis de Deus, rogai por nós. São Miguel, príncipe do céu, posto como guarda do novo povo de Deus que é a igreja, rogai por nós. São Miguel, defensor contra as iniquidades do século, rogai por nós. São Miguel, patrono dos moribundos, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por sua bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo pela eternidade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos rezar então agora a nossa consagração a São Miguel Arcanjo. Gloriosíssimo príncipe das hierarquias angélicas, valente arauto do Deus Altíssimo, zeloso campeão da glória do Senhor, terror dos anjos rebeldes, amor e delícia dos anjos fiéis, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu pertencer ao número dos vossos devotos e servos, hoje me ofereço a vós, dou-me, consagro-me a vós, coloco a minha pessoa, a minha família e os meus bens sob a vossa potentíssima proteção. É muito pouca coisa a oferta que vos faço, sendo eu miserável pecador. Mas não duvido que vós querereis aumentar o fervor no meu coração e proteger aquela que a vós recorre. Recordai aquele que hoje se coloca sob o vosso patrocínio. E de hoje em diante protegei-me, assisti-me em todas as dificuldades da minha existência terrena. Alcançai-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar de todo o coração meu Deus, o meu doce Salvador Jesus e a minha doce Mãe Maria. Impetrar-me os auxílios necessários para obter a coroa da glória. Defender a minha alma contra todos os seus inimigos. E quando chegar a hora de deixar este mundo, vinde então, Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na luta final. E que o vosso gládio potente afaste para longe, para os abismos da morte e do inferno, o anjo apóstata e soberbo, que derrotastes em combate no céu. Amém. Assim seja. Meu irmão, minha irmã, antes de finalizarmos, o Senhor nos confia algumas missões. Primeiro, enquanto rezávamos, envie este vídeo a alguém que, durante essa nossa partilha, o Espírito Santo trouxe ao seu coração. Envie esse vídeo para ela e diga, não tenha medo.
É a palavra do profeta Eliseu ao seu servo. Não tenha medo. Os que combatem a nosso favor são mais numerosos do que os que estão com eles. Essa palavra hoje traz luz para alguém. Essa palavra hoje trará a paz a um coração angustiado, trará libertação. Envie o link com este vídeo e dizendo a esta pessoa, não tenha medo. Hoje é esse golpe de misericórdia, esse golpe que salva uma vida, que eu convido você, guerreiro do Exército de São Miguel, a dar esse grito de misericórdia, a bradar nesta hora, salvando a vida de alguém das garras do inimigo infernal. Tá bom? E olha só, também siga-nos no Instagram, todos os dias temos lá uma postagem vinculada, linkada com esse vídeo da Quaresma de São Miguel, então vai lá, curte, não é? Deixa o seu comentário, porque nós vamos crescendo juntos nessa experiência, abrindo esses olhos da nossa carne, abrindo os olhos espirituais para que vejamos esse mundo espiritual, essa vida espiritual que é tão real. Somos formados para acreditar apenas naquilo que nós vemos, aquilo que nós tocamos, não é? Aquilo que nós sentimos, mas existe um mundo invisível, que é tão mais real do que aquilo que nós podemos enxergar. Você acredita nisso? Coloca nos comentários se você crê nesse mundo espiritual. E hoje clama o poder destes seres puro espíritos que são os santos anjos na sua vida. Deixa aí nos comentários essa sua experiência. Invoca o santo anjo da guarda neste dia. Deixa o seu like se você gostou de partilhar conosco, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações. Foi uma alegria estar com você nesse dia. Que todo ele seja abençoado na presença do Senhor e dos seus santos anjos. Que a Rainha dos Anjos esteja também conosco intercedendo. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.